Fala moçada, sejam muito bem-vindos ao Rota Concursos, aqui é o nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, dê seu like, para que nós possamos divulgar cada vez mais este trabalho, beleza? Hoje nós estudaremos aqui uma importante lei para o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, Polícia Penal dos outros estados e também Departamento Penitenciário Nacional. O último concurso, se não me engano, foi em 2020, do DEPEN, então em breve teremos aí outro concurso. Polícia Penal de Goiás, já temos um concurso autorizado, Neste primeiro semestre já teremos então aí a abertura das vagas, com no mínimo 700 vagas, então se prepare. A Lei de Execução Penal tem que ser a bíblia do concurseiro que vai prestar essa prova para a Polícia Penal, tá? Você tem que saber, você tem que ler, tá? Ler a lei seca e também participar aqui das nossas aulas, beleza? Hoje nós faremos aqui uma introdução, falar de alguns conceitos, nós vamos retomar ao Código Penal, ver alguns conceitos também, alguns princípios, para depois, de fato, incluirmos dentro da Lei de Execução Penal. Alguns concurseiros têm um pouco de dificuldade com essa lei, porque é uma lei um pouco extensa, Outros que conhecem um pouco da prática da execução penal observam algumas divergências, mas é importante aqui a gente focar nas aulas, e entender como que funciona na teoria, beleza? Muito bem. Pessoal, sabemos, Lei 7.210 de 1984, é uma lei um pouco antiga já, com várias reformas, inclusive em 2019 tivemos a inclusão do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, que mudou várias coisas aqui dentro da execução penal. Nós vamos tratar isso posteriormente, muito bem? Vamos lá, objeto da Lei de Execução Penal. A primeira coisa que nós temos que falar é do direito de punir, que é o chamado ius puniendi. Quem que tem esse direito de punir hoje? É o Estado. O Estado ele possui o monopólio do direito de punir, do ius puniendi. Anteriormente, muitos e muitos anos atrás, observava-se algumas leis, por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não é isso? Hoje, no nosso sistema jurídico, apenas quem tem o poder de punir é o Estado. Aí você me pergunta, professor, mas existe ação penal privada, onde a própria vítima ingressa com a ação. Muito bem, ele vai ingressar com a ação, mas quem vai punir é o Estado. Tanto é que existe o instituto de perdão pelo Estado até nas ações penais privadas, em alguns casos. Então o ius puniendi apenas o Estado tem. Esse ius puniendi ele fica no plano abstrato. O que significa isso? O Estado ele possui esse direito sobre todas as pessoas, independente se a pessoa cometeu crime ou não, não é mesmo? Quando o Estado pega esse direito e transforma no plano concreto, é quando uma pessoa comete algum crime, alguma infração penal. Então, se uma pessoa comete alguma infração penal, o Estado ele passa a ter a pretensão punitiva. Ele vai incorporar desse ius puniendi, desse direito de punir, para então poder aplicar uma pena. Não é mesmo? Então a pretensão punitiva, ela sai do plano abstrato e vem para o plano concreto. O que significa? Qual que é o conceito de pretensão? É quando o Estado ele submete um interesse alheio ao seu interesse próprio. Qual que é o interesse alheio nesse caso aí? A liberdade, os direitos políticos e outros direitos também que serão restritos, mediante uma pena, uma sentença, por exemplo, de privação de liberdade. E aí o Estado também ele passará a analisar a punibilidade a partir da pretensão punitiva. Ele vai passar a observar a punibilidade. O que é isso? É eu observar se aquela pessoa ela tem a capacidade ou não de pagar pela sua pena. Muito bem. Pessoal, persecução penal. Ainda estamos aqui no direito penal. Observamos alguns conceitos do direito penal. O que é persecução penal? É perseguir o crime. É a perseguição do crime. Então, uma pessoa comete um crime, o Estado ele não pode de imediato pegar aquela pessoa e aplicar uma pena, prender, por exemplo. Você é culpado, vamos para a cadeia. Não é assim que funciona. Deve haver uma persecução, uma perseguição do crime. É identificar a autoria, identificar materialidade, identificar a vontade do agente. Por que ele cometeu um crime? Vamos pensar no exemplo de homicídio. Por que aquela pessoa matou? Qual que é a finalidade dela? Qual que é o objetivo dela ter matado? Quais são as razões daquele homicídio? Será que foi mesmo essa pessoa? Será que teve um mandante? Será que teve um coautor? Será que teve um partícipe? O Estado ele precisa reunir provas para que ele possa, então, depois de algum tempo, aplicar a pena àquele cidadão. Essa pena, em regra, ela tem que ser proporcional, ela tem que ser humana. Essa pena, ela tem que respeitar o princípio da legalidade, da anterioridade. Nós veremos daqui a pouco.
Então, a primeira fase da persecução penal, em regra, é o inquérito policial. O que é o inquérito policial? É um procedimento, muito cuidado, né? Algumas provas, algumas questões, vem falando que o inquérito é um processo, não é. É um procedimento administrativo, né? Então, em regra, é feito pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Então, haverá aí uma investigação prévia e aí, após a reunião de elementos de prova, o delegado de polícia, a Polícia Civil, vai transferir isso para o Ministério Público, que se iniciará, então, a segunda parte da persecução penal, que é a ação penal. Então, em regra, nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público é o detentor, né, o titular da ação penal. Então, ele vai ingressar com a ação penal. Após, então, isso, o Estado, né, o juiz, no caso, ele vai analisar, então, se cabe ou não, se ele vai receber essa ação penal para aplicar, então, uma sentença condenatória, uma pena. Então, observe aí que há todo um procedimento, né, inicial com o inquérito policial, há todo um processo, várias audiências de instrução, vai ouvir testemunhas, vai ouvir a vítima, se estiver viva, né, vai ouvir o réu, ficar na posição de réu, se tiver partícipes, coautores, enfim. Então, observar todos aqueles princípios lá constitucionais que também estudamos no direito penal, no direito constitucional, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, princípio do juiz natural. Então, o Estado ele precisa ter a certeza que foi aquela pessoa que cometeu o crime, identificar os motivos, identificar também se esse cidadão que cometeu o crime, ele tem punibilidade. Será que ele pode responder por esse processo? Sim, mas será que ele pode ser penalizado? Será que ele pode ir para, por exemplo, uma penitenciária? O Estado vai identificar se ele tem punibilidade ou se ele é um inimputável, por exemplo, ou se ele é semi-imputável. E daqui a pouco a gente vai ver. O imputável, tudo bem, ele recebe uma pena e ele pode ir para uma penitenciária. Mas e o semi-imputável? E o inimputável, ele recebe uma pena? Não, a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem? Então, a partir dessa ação penal, o Estado ele recebe tudo isso, ele acredita que aquela pessoa sim cometeu aquele crime, ele tem a certeza disso, inicia-se então a execução penal. É o que nós vamos aqui tratar com a lei de execução penal. Ok? Vamos lá. Sanção penal. Antes, né, de darmos continuidade no que é execução penal, é preciso entender o que é sanção penal. A sanção penal ela tem duas possibilidades: pena e medida de segurança. O que é uma pena? Pena, conceito, sanção penal de caráter aflitivo imposta pelo Estado. Então, uma pessoa que comete um crime, o Estado tem certeza que aquela pessoa cometeu aquele crime e vai aplicar, ele pode aplicar uma pena àqueles que são imputáveis. Então ele vai devolver aquela pessoa, tem caráter aflitivo, de aflição mesmo, né? De devolver aquele mal injusto para aquele cidadão que cometeu um crime, por exemplo, de homicídio, um crime de estupro, um crime de estelionato, de roubo. Qual que é a finalidade da pena? A doutrina nos traz três importantes teorias, né, de finalidade da pena. Vamos observar aqui. Primeira, teoria absoluta ou da retribuição. Teoria absoluta ou da retribuição. O próprio nome fala. Nós vamos retribuir o mal causado àquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa comete um crime de homicídio. Ela cometeu um mal injusto. Então ela precisa receber o mal injusto também. Ela vai receber pena de morte? Não, porque a nossa Constituição ela veda a pena de morte, né? Salvo em caso de guerra. Mas no nosso ordenamento jurídico é proibida a pena de morte, em regra. Tá? Então nós vamos retribuir esse mal. Como? Com a pena. Né? Esse cidadão vai ficar preso no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. Segunda teoria, a teoria relativa finalista ou da prevenção. Então, nós temos que prevenir para que outras pessoas não cometam crimes. Nós temos que prevenir para que não hajam crimes. Além de retribuir o mal causado àquela pessoa, nós temos que prevenir também. E como que se previne? Há duas possibilidades. Há a prevenção geral e há a prevenção especial. Prevenção geral, no geral, né, a sociedade em si. Então o Código Penal, quando ele diz lá no seu artigo 121, matar alguém, preceito primário, preceito secundário, pena de 6 a 20 anos. O que é isso? Eu estou
antes do cometimento de um crime e tentando prevenir o crime. Eu estou tentando impor medo na sociedade. Olha aqui, cidadão, se você cometer um homicídio, você vai ficar preso. E a pena é de 6 a 20 anos. É uma prevenção geral. Ou outra hipótese, uma pessoa comete um homicídio e essa pessoa é submetida ao devido processo legal, ela é condenada. Ela vai presa. Então, essa imposição de pena, essa colocação desse sujeito ali na sua restrição da liberdade, né, colocar esse sujeito preso, eu estou prevenindo também, de modo geral, as outras pessoas, né, a sociedade em geral vai ficar, poxa, uma pessoa que comete homicídio, ela vai ficar presa e eu não quero ficar preso. Então, é uma das finalidades da pena. E a prevenção especial é basicamente aquele que comete o homicídio ou o crime em si. Então, esse sujeito aí que cometeu o crime, ele ficou preso, ele recebeu a sanção imposta. Então, futuramente, espera-se, né, que esse sujeito ele não cometa mais crime. Essa é a prevenção especial. E, por fim, a terceira teoria é a teoria mista ou eclética. Já de antemão, falo para vocês, é a teoria adotada pela nossa lei de execução penal. Uma observação importante aqui. A nossa lei de execução penal é uma lei muito bonita, muito interessante e que ela não vai trazer muito essa característica aqui da retribuição. Ela não vai falar de, vamos aplicar aqui uma sanção para retribuir o mal àquela pessoa. Não, a gente vai ver no decorrer da LEP que a função principal dela, a função principal dessa lei é ressocializar. É uma prevenção. Então, eu pego esse sujeito que cometeu um crime, que estava anteriormente de cometer um crime na sociedade, e ele comete essa infração, esse delito, nós temos então que colocar nele, através de estudo, através de trabalho, através de vários princípios aqui que há na LEP, né, devolver ele para a sociedade, reintegrá-lo, ressocializá-lo, para que ele não faça mais isso. Né? Então a principal que a gente adota aqui, a teoria mista, claro que vai punir, né, claro que a gente vai devolver esse mal, mas principalmente ressocializar e prevenir. Então nós vamos ver no decorrer da lei de execução penal, né? O preso ele tem direito ao estudo, ele tem direito ao trabalho, o preso condenado ele tem o dever ao trabalho, ele tem direito à remuneração, ele tem direito à assistência à saúde, assistência educacional, vários outros direitos e várias outras assistências. Qual que é a finalidade? Devolver esse indivíduo para a sociedade, para que ele não cometa mais crimes. É como se o Estado pega esse cidadão que cometeu um homicídio, um estupro, né, um roubo e fala assim, meu filho, vamos te ajudar aqui, tá? Você vai vir aqui para a penitenciária, a gente vai pegar você, vai abraçar você, volte, não peques mais, né? É como se o Estado fizesse isso com o cidadão, tá? Então, a teoria adotada na nossa lei de execução penal, teoria mista, teoria eclética. E a outra medida aqui, que dentro de sanção penal, é a medida de segurança, né? A medida de segurança, é interessante falar isso, tá? Que isso cai bastante em prova. Ela tem a finalidade exclusivamente preventiva, tá? Então, a medida de segurança, ela não será aplicada para devolver o mal causado para aquele cidadão. Não, a gente não vai devolver o mal. Até porque a medida de segurança, ela é aplicada apenas aos semi-imputáveis ou inimputáveis. Aquelas pessoas que não têm condições de entender o caráter ilícito do fato, né? Por exemplo, os doentes mentais ou os menores de 18 anos. As pessoas, em tese, né, de acordo com a lei, de acordo com o Código Penal, não têm o perfeito entendimento de ilícitos, tá? Então aí o Estado, né, na figura do juiz, aplica uma medida de segurança. E como que é chamada essa medida de segurança? Absolvição imprópria. Então, quando o Estado, com o inquérito policial, após vem a ação penal e na aplicação de uma pena, o Estado, através do juiz, vai aplicar uma medida de segurança àqueles semi-imputáveis ou inimputáveis. Falam o seguinte, absolvição imprópria. Tá? Esse termo é muito utilizado. Ele não está absolvido, ele não está perdoado, tá, daquele crime, mas ele vai ser recaído aqui, né, num tratamento e cura. Ele precisa ser curado. Para quê? Qual que é a finalidade da medida de segurança? Para que essa pessoa receba então do Estado esse atendimento e possa voltar para a sociedade então e não delinquir mais. É essa a finalidade da medida de segurança. Muito bem? Daqui a pouco a gente volta aqui com outras explicações, agora entrando especificamente no artigo 1º da LEP e nos objetivos.